Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje dando início à nossa disciplina de Psicologia Social. Eu sou a professora Maíra, eu sou psicóloga, sou mestre em Ciências da Reabilitação. Nós estaremos juntos aí ao longo dessa nossa disciplina, que tem 4 encontros também, ok? Então, nós iremos falar nessa nossa disciplina sobre a psicologia social, falaremos sobre grupos, falaremos sobre a interação social e na aula de hoje, especificamente, nós falaremos sobre uma introdução à psicologia como ciência que estuda o comportamento humano e faremos também uma introdução à psicologia social, ok? Então, antes de darmos início, eu queria saber o seguinte: quando eu falo psicologia, o que vem à sua mente? O que você entende por psicologia? O que você acredita ser isso? Então, nós vamos ver ao longo da nossa aula que a psicologia hoje, ela é uma ciência, mas ela teve início muito focado junto com a filosofia. Então, seus questionamentos iniciais, eles estavam ligados à alma. Tanto que se a gente pegar a epistemologia da palavra, nós temos que do grego, psique quer dizer alma, mente, e logos quer dizer ciência, estudo. Então, etimologicamente falando, psicologia significa o estudo da alma, o estudo da mente. E foi assim que ela se iniciou, quando ela surgiu junto com a filosofia, querendo saber sobre a alma, sobre a mente. Mas nós vamos ver isso ao longo da nossa aula de hoje, porque nós faremos aí um breve histórico da psicologia, até ela chegar a uma área científica do saber. Vamos falar sobre a psicologia social e vamos terminar a nossa aula falando dos papéis sociais, ok? Agora vamos então aos nossos objetivos. Antes disso, para você que nos acompanha aí pelo Skype, pelo nosso canal de comunicação, acesse lá carvalho3.tutel@croton.com.br. É a Simone Carvalho quem estará te auxiliando hoje, ok? Vamos aos nossos objetivos agora. Então, para a nossa aula de hoje, nós faremos uma introdução à psicologia como uma ciência que estuda o comportamento humano, identificando o aspecto social deste enfoque e buscando a compreensão dos papéis sociais. Quando eu digo uma ciência, é porque a psicologia hoje, ela é uma ciência, por mais que ela não tenha nascido enquanto ciência. Ela vai estudar hoje o comportamento humano. Então, nós temos que várias ciências estudam o homem. Cada uma delas se detém a um aspecto específico desse homem. E a psicologia ela vai se deter, então, ao estudo do comportamento, ao estudo da subjetividade, ao estudo do psiquismo humano, ok? E aí nós vamos entender, então, de acordo com a psicologia social, que esse comportamento humano ele vai acontecer sempre na interação com os demais, sempre na relação social com as outras pessoas. Então, em um primeiro momento, nós vamos falar da psicologia enquanto área científica e depois nós vamos abordar a questão da psicologia social, todo o seu histórico, o seu conceito. E, por fim, falaremos sobre os papéis sociais, ok? Vamos começar, então, diferenciando a ciência do senso comum. Quantas vezes eu, Maíra, já escutei essa famosa frase aqui, de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Por que isso? Porque existe aí uma mística, né, de dizer que psicólogo é coisa de gente louca, que psicólogo é tudo louco, né? Então, isso é uma coisa que a gente escuta muito no nosso dia a dia, certo? No nosso dia a dia, a gente usa muito o termo psicologia com vários sentidos. Então, quando a gente diz do poder de persuasão de um vendedor, que nós podemos dizer, então,
que ele está usando a sua psicologia para vender o seu produto. Quando nós falamos de um rapaz que tenta seduzir uma garota, nós dizemos que ele usa da psicologia para seduzir aquela garota. Quando nós dizemos que aquele amigo que escuta os nossos desabafos, ele é meio que um psicólogo. Será que tudo isso é a psicologia que os psicólogos utilizam? Será que é essa mesma psicologia do nosso dia a dia que a gente usa lá dentro do consultório, que a gente usa quando a gente está fazendo um trabalho social, quando nós estamos fazendo um tipo de atendimento? O que você acha? Então, nós temos que essa psicologia do nosso dia a dia, ela é denominada de senso comum. O senso comum, ele é um tipo de conhecimento que nós vamos acumulando no nosso cotidiano, sem que a gente saiba quais são os princípios científicos que regem esses conhecimentos. Vamos pensar aqui no seguinte: sabe aquela dona de casa? Ela trabalha uma vida inteira em casa, ela se dedica ao lar, à sua família e tudo mais. O que ela faz? Ela passa o cafezinho de manhã. Ela põe esse cafezinho na garrafa térmica e ela sabe mais ou menos por quanto tempo esse cafezinho vai ficar quente ali naquela garrafa térmica. Eu pergunto, essa dona de casa, por um acaso, ela sabe lei de termodinâmica para saber quais são os princípios que fazem com que a garrafa térmica mantenha o café aquecido? Não, ela utiliza o conhecimento do dia a dia, o conhecimento do senso comum, certo? Outro exemplo, sabe aquele dia que você sai, vai para a balada, aí você bebe um pouco a mais, né? Pouquinho a mais. E aí você chega naquela ressaca e passando mal, que nossa, não tá aguentando, tá até verde de tanto passar mal. Aí a sua avó chega em casa para almoçar num belo domingo, né? Você saiu no sábado, vê você naquela situação e fala: vou fazer um chá de boldo para você. Aí ela vai lá, faz o chá de boldo, você toma meio, né, torcendo o nariz, porque aquilo é ruim, que dói, né? Toma lá, torcendo o nariz, toma e melhora. Eu pergunto, a sua avó, por um acaso, ela sabe quais são os princípios ativos do boldo que fazem com que aquele mal-estar, aquela dor abdominal passe? A sua avó estudou para saber isso? Não, esse é o conhecimento do senso comum, esse é o conhecimento do nosso dia a dia. Isso é senso comum. Vamos voltar lá. No nosso senso comum, então, nós dizemos que ele é um conhecimento intuitivo. Ele é um conhecimento espontâneo de tentativas e erros, ok? Porém, somente esse tipo de conhecimento intuitivo, espontâneo, ele não seria suficiente para a gente desenvolver a nossa humanidade. Então, o homem, desde os tempos mais primitivos, ele foi ocupando cada vez mais espaço no nosso planeta. E somente esse conhecimento intuitivo seria muito pouco para ele poder dominar a natureza. Então, nós temos, por exemplo, os gregos, por volta do século IV a.C., eles já dominavam complicados cálculos matemáticos que ainda hoje, né, a gente acha difícil de fazer, de resolver. Então, eles resolviam problemas matemáticos para ajudar na agricultura, para ajudar com as questões arquitetônicas, com as questões navais. Era, na verdade, uma questão de sobrevivência. E aí, com o tempo, esse conhecimento ele foi sendo especializado cada vez mais, até que ele atingiu o nível de sofisticação que permitiu ao homem chegar à Lua. Então, a esse tipo de conhecimento, nós damos o nome de ciência, porque a ciência ela é caracterizada como sendo um conjunto de conhecimentos sobre os fatos ou aspectos da realidade. Na verdade, a realidade é o objeto de estudo da ciência, que está sendo expressa por meio de uma linguagem precisa e rigorosa, ok? Então, são conhecimentos obtidos de maneira programada,
sistemática e controlada para se chegar à validade. O que é a validade? É a comprovação. Para se chegar à comprovação. Qual a característica fundamental da ciência? A objetividade. Ou seja, nós queremos resolver um problema. Nós queremos testar uma hipótese. Nós queremos chegar a uma solução. Isso é ciência. Trabalhar na prática, trazer um conhecimento preciso, rigoroso, para a gente poder estudar, ok? E aí nós temos que a psicologia, enquanto ciência, ela tem então um outro foco, que não mais o estudo da mente. Qual é então o objeto de estudo da psicologia? Nós temos que, se você perguntar para um psicólogo que seja da abordagem comportamental, ele vai dizer que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Se você perguntar para um psicólogo da abordagem da psicanálise, ele vai dizer que o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente. Outros vão dizer que é a consciência. Outros vão dizer que é a personalidade. Por que isso? Porque a psicologia hoje ela está caracterizada por uma diversidade de objetos de estudo. Na verdade, essa diversidade ela se justifica porque os fenômenos psicológicos eles são tão diversos que eles não podem ser acessíveis ao mesmo nível de observação. Então, eles não podem ser sujeitos aos mesmos padrões de descrição, de medida, de controle, de interpretação. Se a gente estudar, por exemplo, só o comportamento, fica muito vago. Se a gente estudar só o inconsciente, fica muito vago, e assim sucessivamente. Então, nós dizemos que o objeto de estudo da psicologia é o homem. O homem em todas as suas expressões, entendido, portanto, como um ser completo, que possui comportamento inconsciente, consciente, personalidade e tudo mais, ok? Mas como foi que nós chegamos a essa questão de que o homem é o objeto de estudo da psicologia? Então, nós temos que a psicologia surgiu há muito tempo, sempre voltada à área da filosofia. Então, lá naquela época dos filósofos e tudo mais, o grande questionamento da psicologia era: será que a mente e o corpo, elas são duas entidades separadas? Ou será que mente e corpo são duas entidades unidas? Será que são partes da mesma coisa? O que é essa questão da mente, do corpo? Será que quando o nosso corpo morre, a nossa alma fica vagando pelo espaço até encontrar um outro corpo e poder reencarnar? Então, estes eram os questionamentos da psicologia quando ela surgiu. Ela surgiu, como eu disse, ligada à área da filosofia. Conforme o tempo foi passando, a psicologia foi se ligando a outras áreas. Então, ela surge com a filosofia, mas aí depois nós temos toda uma questão de igreja, né? O domínio o poder nas mãos da igreja. Então essa questão da filosofia, ela esteve ligada à igreja. E aí quando a igreja assume esse controle, esse poder, não podemos mexer no corpo humano, o corpo era sagrado, né? Quando a igreja perde o seu domínio, lá na época do Renascimento e tudo mais, o que acontece? Começamos a estudar o corpo humano, porque aí nós começamos com a dissecação dos corpos, né? Veio Darwin e tudo mais e tivemos a questão da dissecação dos corpos. Quando a gente começa a estudar o corpo humano, quando a gente começa a estudar o sistema nervoso central, a psicologia se interessa por essa questão e começa a pensar, nossa, mas
como é que as emoções acontecem? Que parte do nosso cérebro que está envolvida nas emoções? Então, o foco da psicologia muda. Ela deixa de ser o estudo da alma e passa a ser, então, o estudo do sistema nervoso. Mas a psicologia surge efetivamente como área científica do saber a partir de 1879, lá na Alemanha, quando um pesquisador denominado William Wundt cria o primeiro laboratório de psicologia experimental. O que Wundt faz? Ele cria um laboratório para poder experimentar a psicologia, para poder estudar a psicologia. A partir de agora, o foco da psicologia não é mais a mente. A partir de agora, o foco da psicologia é o comportamento e também os processos mentais. Então, a partir de agora, deixamos aquelas questões filosóficas acerca da alma, da mente, e vamos focar no comportamento e nos processos mentais. E aí, Wundt surge e começa a trabalhar, então, com a questão da introspecção. O que é isso? É um método de experimentação que pudesse ser comprovado cientificamente, sem essa coisa de achismo, sem essa coisa de eu acho, eu não acho, né? Então, tudo aquilo que pudesse ser comprovado cientificamente, ok? Então, Wundt cria o primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha, mas é lá nos Estados Unidos que a psicologia encontra espaço para se desenvolver. Então, é lá nos Estados Unidos que começam a surgir as primeiras escolas psicológicas. Vamos acompanhar quais foram essas escolas. A primeira escola psicológica que surgiu, ela é denominada de estruturalismo. Seu representante foi Titchener. O estruturalismo está preocupado, então, com a compreensão da consciência. Titchener, na verdade, ele está querendo estudar os aspectos estruturais da consciência. Perceba que estruturalismo vai estudar os aspectos estruturais, ou seja, os fenômenos mentais, que para ele eram denominados como sensações, imagens e sentimentos. Ok? Então, o método de estudo do Titchener também foi a introspecção, em que os conhecimentos psicológicos produzidos eram eminentemente experimentais, ou seja, produzidos a partir do laboratório, ok? Depois do estruturalismo, a nossa segunda escola psicológica foi o funcionalismo. Seu maior representante foi William James. De acordo com a escola funcionalista, importava responder o que fazem os homens e por que fazem. Para responder essa questão, William James vai eleger então a consciência como sendo o seu objeto de estudo. Mas, na verdade, ele vai tentar compreender qual a função dessa consciência. Então, vai compreender a mente sob a ótica do seu potencial dinâmico e vai se preocupar com o seu funcionamento. Vai compreender o comportamento, as suas inter-relações, a fim de entender a consciência. Depois disso, as abordagens, as escolas psicológicas, elas vão se desenvolvendo. E aí nós chegamos aqui no século XX, em que nós temos várias abordagens da psicologia. Nós temos, por exemplo, a psicanálise. A psicanálise que tem o seu maior representante, Freud. Então, a psicanálise vai dizer que existe uma parte oculta da nossa mente que controla com mais força os nossos comportamentos, mas sem a nossa consciência, sem o nosso controle. Essa parte da mente, ela é denominada de inconsciente e ela é o objeto de estudo da psicanálise. Depois surgiu o behaviorismo, que é representado por
Skinner. O behaviorismo, ou também conhecido como teoria comportamental, para eles a preocupação maior é tudo aquilo que a gente pode observar. Então eles elegem o comportamento e a sua relação com os estímulos ambientais como objeto de estudo. Depois nós temos o humanismo, representado por Carl Rogers, né? O humanismo tem como objeto de estudo o ser humano como um todo. Ele vai se basear no fato de que há muitos fatores envolvidos na saúde mental e todos eles convergindo e estando interligados. Então, eles vão dizer que nós temos emoções, corpo, sentimento, comportamento, pensamento, tudo interligado. Depois temos psicologia cognitiva, representada por Piaget. Temos também a psicologia sociohistórica, que tem como maior representante o Vygotsky. Temos também a psicologia analítica, representada por Jung, né, que vai falar do inconsciente coletivo e tudo mais. Então, temos aqui diversas abordagens que foram sendo criadas ao longo do tempo para poder explicar o funcionamento do homem. Cada qual a sua maneira. Então, uma explica de acordo com o comportamento, a outra explica de acordo com a consciência, a outra explica de acordo com o inconsciente e assim sucessivamente, ok? Vamos agora, então, assistir um vídeo para ficar um pouco mais fácil esse entendimento sobre a psicologia. Acompanhe aí. Há cerca de 130 anos que começamos a nossa breve jornada de tentar entender nossas mentes por meio da ciência. Foi aí que surgiu a psicologia. A psicologia é a área da ciência dedicada a estudar a mente e o comportamento humano, mas também estudamos outros animais. Psicólogos realizam pesquisas que fazem uso de muitos métodos, tais como a observação, experimentação, descrição e simulação computacional, para responder a diversas perguntas sobre como o ser humano funciona. Tais pesquisas podem ter aplicações nas mais diversas áreas de interesse humano, tais como a saúde, a educação e as políticas públicas. A psicologia se divide em sub-áreas que possuem um foco de atenção, tais como a psicologia cognitiva, social, clínica e muitas outras. Elas produzem conhecimento que pode ser útil para outros campos de estudo. Assim, cada sub-área pode ajudar a construir o quadro maior de conhecimento que possuímos sobre o ser humano e a aplicar esse conhecimento a problemas específicos. A psicologia, além de uma área da ciência, também é uma profissão, na qual psicólogos atuam como psicoterapeutas, consultores e avaliadores psicológicos. Psicólogos podem fazer milhares de coisas, e falaremos mais sobre isso em vídeos futuros. A psicologia, diferente da física ou química, é uma ciência muito juvenil e ainda vive a sua infância. Apesar disso, nossos cerca de 100 anos de existência permitiram que conhecêssemos várias coisas sobre nós mesmos. E alguns desses conhecimentos já estão sendo usados na prática para ajudar milhares de pessoas a viverem vidas mais dignas e alcançarem suas metas. Além disso, a psicologia é cada vez mais uma ciência interdisciplinar, trabalhando com estatísticos, matemáticos e cientistas da computação para tentar abarcar toda a complexidade dos antecedentes do comportamento humano. Curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas saibam. Então, você percebeu aí que a psicologia ela tem um amplo leque de atuação, né? Surgimos como uma área científica e nossa área de atuação é muito grande. Podemos trabalhar, então, em diversas modalidades. Então, entenda assim, o psicólogo ele precisa escolher uma abordagem que ele vai seguir, seja behaviorista, seja psicanálise, seja junguiana, analítica, qualquer uma, ele precisa escolher uma para poder seguir o seu caminho. Além da sua abordagem, além dessa escolha, ele também pode trabalhar em diversos campos, em diversas áreas. Acompanhe comigo. Nós temos aqui que o psicólogo ele pode trabalhar com a questão do desenvolvimento humano. Então, ele vai trabalhar aí com as fases do desenvolvimento, o que é comum numa fase, o que não é, entre outras coisas. Pode trabalhar também com a psicologia da criança, podendo atender tanto em clínica, consultório, pode trabalhar em escolas.
Temos também a psicologia organizacional, que é o trabalho do psicólogo dentro das organizações, das instituições, mais especificamente trabalhando com a área de RH, de recursos humanos. Temos o trabalho da psicologia hospitalar, que é um trabalho fantástico para aquelas pessoas que estão internadas, para aquelas famílias que têm algum ente querido internado, que de repente perdem algum ente querido. Então, a psicologia hospitalar, que é uma área fantástica. Temos a psicologia escolar, que é uma área que vem crescendo muito, né? E vai atuar, então, nas escolas com todas aquelas questões ligadas ao âmbito escolar. Dificuldade de relacionamento, dificuldade de aprendizagem, entre tantas outras questões. E temos também a nossa querida psicologia social. A nossa psicologia social, que é uma dessas áreas de atuação da psicologia, que vai trabalhar com toda essa questão da subjetividade. Toda a questão de identidade, toda a questão da personalidade, como é que se dá o desenvolvimento do ser humano em meio a essa questão social, como é que acontece esse desenvolvimento, como é que se dá esse processo de socialização, onde que entra a cultura em tudo isso? Então, nós temos que a psicologia, ela é um ramo das ciências humanas, portanto, se ela é um ramo das ciências humanas, o objetivo dela é estudar o homem, né? Estudar o indivíduo, o sujeito, ok? O que diferencia, então, a psicologia das outras ciências é o seu objeto de estudo. O objeto de estudo da psicologia, então, seria o homem e a sua subjetividade. E aí nós podemos dizer que existem diversas formas de abordar, de conceber essa subjetividade, dependendo da concepção de homem que foi dada de acordo com as escolas psicológicas que nós acabamos de ver, certo? Então, nós costumamos dizer que cada área, a economia, a história, a antropologia, a filosofia, ela trabalha com o homem de uma maneira específica. Ela constrói conhecimentos distintos e específicos a respeito da sua abrangência. A psicologia colabora com o estudo da subjetividade. Essa subjetividade é a sua forma particular, é a sua forma específica de contribuir para a compreensão da totalidade da vida humana. Então, nós dizemos que o objeto de estudo da psicologia é o homem. O homem em todas as suas expressões. As expressões visíveis, que são os comportamentos, as expressões invisíveis, que são os sentimentos, as expressões singulares, porque nós somos o que nós somos. As expressões genéricas, porque nós somos todos assim. Então, tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. E aí você pergunta, professor, o que é essa tal de subjetividade? O que é isso? Vamos imaginar assim. A gente tem impressão digital, não tem? Todos nós temos impressão digital. A nossa impressão digital, ela é única. Não existem duas pessoas no mundo com a mesma impressão digital. A subjetividade é como se fosse essa impressão digital psicológica. Ela também é única. Cada indivíduo tem a sua subjetividade. Vamos pensar no caso de gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos nascem com a mesma carga genética, porém cada um deles tem a sua subjetividade. Cada um deles, por mais que tenham sido criados do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar, com o mesmo pai, com a mesma mãe, né? Tudo igual, usando a mesma roupa, cada um tem a sua subjetividade, cada um tem o seu jeito de ser. Então, vamos caracterizar essa subjetividade. Acompanhe lá. A subjetividade nada mais é do que o modo de ser de cada um. Ela é a síntese singular, é a síntese única.
e individual que cada um de nós vai construindo conforme nós vamos desenvolvendo, vamos vivenciando as experiências da vida social e cultural. Então, ela é a síntese que nos identifica, de um lado, porque a gente é único, e ela nos iguala, por outro lado, à medida que os elementos que constituem são experienciados no campo comum da objetividade pessoal. Então, nós temos que o objeto de estudo da psicologia é a subjetividade, ou seja, tudo que o homem é, o seu modo de ser, e tudo que vem sendo construído internamente pelo indivíduo a partir das suas relações sociais, das suas vivências e também da sua constituição biológica, ok? Agora, então, nós vamos aqui para uma atividade. Até agora nós vimos tudo sobre a psicologia, a área científica e tudo mais. Agora eu quero saber, como é que você se vê no seu dia a dia? Como é que você acha que os outros te veem? Como é que você gostaria de ser lembrado pelos outros? O que você pode fazer para diminuir a diferença entre o como você se vê e como gostaria de ser lembrado pelos outros? Então pense aí, vamos lá pôr o nosso cérebro para funcionar. Eu volto daqui a pouco.
estamos retornando então, e nós temos que essa atividade ela é muito interessante para a gente perceber como é que eu me vejo, como é que as outras pessoas me veem. Será que a forma como as outras pessoas me veem é a mesma como eu me vejo? O que será que eu preciso fazer para mudar, para diminuir essa distância? E é por isso que o estudo da subjetividade é importante, para a gente saber o que eu sou, como eu sou, ok? Então, nós temos aqui uma contribuição que acabou de chegar. Vamos lá. Então, a contribuição diz o seguinte, só um minutinho. Às vezes temos uma ideia diferente do que os outros pensam sobre nós. Olham as nossas aparências, exato. E muitas vezes não, na maioria das vezes a nossa aparência não é o nosso verdadeiro eu, não é? Aquilo que a gente está demonstrando ali, que não faz referência àquilo que nós realmente somos, né? Outra contribuição. Normalmente as pessoas não têm uma visão correta de como cada indivíduo é. Cada qual tem a sua personalidade própria, que define a sua individualidade, a sua maneira habitual de ser. Aquilo que me distingue de outra pessoa é exatamente isso. Cada pessoa é única, lembre sempre da impressão digital. Cada indivíduo é único, assim como cada indivíduo tem o seu próprio eu, tem a sua própria subjetividade, ok? Agora, então, nós vamos entrar no tema da psicologia social. Vamos acompanhar. Nós temos que uma das áreas de atuação, como nós já dissemos agora há pouco, é a psicologia social. Então, nós temos que a psicologia social, apesar de ter as suas raízes na Europa, ela é um fenômeno norte-americano. Por que ela é um fenômeno norte-americano? Porque muitos profissionais saíram da Europa na década de 30 por causa das grandes guerras e foram migrando para os Estados Unidos, influenciando então o desenvolvimento da psicologia social lá na América do Norte. Então, apesar das suas raízes na Europa, nós dizemos que a psicologia social é um fenômeno norte-americano decorrente da migração na década de 30 dos grandes pesquisadores que estavam interessados em desenvolver essa questão da psicologia social. Mas quem foi que fundou, quem foi que começou com toda essa questão da psicologia social? O fundador da psicologia social é denominado de Augusto Comte. Augusto Comte, ele viveu em uma época em que se alternavam regimes políticos muito despóticos, muito tiranos, e ao mesmo tempo tínhamos revoluções de pensamentos muito revolucionários. Então, essa época muito turbulenta, ela levou a população a um descontentamento geral com a política, criticando aí os valores tradicionais. O Comte surge nesse contexto procurando dar uma resposta para esse estado de ânimo pela combinação de elementos da obra de pensadores anteriores a ele e também de alguns pensadores contemporâneos. Qual foi o resultado disso tudo? Foi aquele corpo teórico que ele denominou de positivismo. Positivismo. Então, ele vai dizer que a ideia do positivismo é de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado de acordo com os critérios adotados como sendo verdadeiros pelas ciências exatas e biológicas. Então, para Comte, o funcionamento da sociedade deveria obedecer a diretrizes pré-determinadas para promover o bem-estar do maior número possível de indivíduos. E aí o grande questionamento de Comte era: como pode o indivíduo ser ao mesmo tempo causa e consequência da sociedade? Ou seja,
Como pode o indivíduo formar a sociedade e ser formado com ela? Ele estava preocupado em entender essa relação. E com isso, nós temos o surgimento da psicologia social, que de acordo aqui com Rodrigues, a Pudibok, ela nada mais é do que o estudo das manifestações comportamentais suscitadas pela interação de uma pessoa com outra pessoa, ou pela mera expectativa de tal interação. Então, nós temos aí que é graças ao convívio com o outro que o homem se torna um ser social. Então, o foco da psicologia social é estudar o comportamento humano e como é que esse comportamento ele é desenvolvido nessa interação social. Então, vamos puxar aí a deixa de Comte. Ele vai dizer como pode o indivíduo ser a causa e a consequência da sociedade. Na verdade, nós já estamos falando de psicologia social. Como pode o indivíduo ser a parte dessa sociedade e ser formado por esta sociedade? Qual é essa ligação? Então, nós vamos percebendo, de acordo com o estudo da psicologia social, que o indivíduo, ele não é um ser isolado, ele é um ser que vive no coletivo, ele é um ser que está sempre em constante construção, ele está a todo momento recebendo informações dessa sociedade e está também a todo momento passando informações. Essa é a forma como esse indivíduo se desenvolve, essa é a forma como a nossa sociedade constrói este indivíduo. Então, nós temos aí que o indivíduo ele é um ser social, que é formado pela sociedade ao mesmo tempo que ele forma esta sociedade, ok? Vamos retornar lá então. Depois disso, nós temos aqui o surgimento da psicologia social. Como é que ela surgiu? A psicologia social não surgiu do nada. Nós temos que os seus antecedentes vêm desde lá da época da Revolução Francesa. O que aconteceu nessa época? Antes da Revolução Francesa, nós tínhamos lá os senhores feudais que tinham os escravos, mas esses escravos não tinham poder de decisão, nem mesmo da própria vida, né? Então veio a Revolução Francesa, com ela veio o lema de liberdade, igualdade, fraternidade, e a partir de então as pessoas passam a se organizar em grupos para ter algumas garantias. Com isso, o trabalho passa a ser valorizado, a produção passa a ser importante, porque o que eu produzo eu posso oferecer para o outro em troca de algo que o outro produziu e que eu não tenho. Além disso, nós temos outros fatores. Depois tivemos as grandes guerras, né? Tivemos aí a questão do nazismo, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Então, desde o nazismo, passando pelas grandes guerras, principalmente por conta das manifestações das massas, a maneira como os grandes grupos se organizam, como eles são mobilizados, é que vão então suscitar algumas questões. Então, Gustave Le Bon surge e ele quer saber o que é que faz com que uma grande multidão de pessoas siga um líder. Como aconteceu aqui no caso do nazismo, que uma multidão de pessoas seguiu Hitler. A troco de quê? O que essa pessoa fazia? Gustave Le Bon estava interessado, então, em saber o quanto o inconsciente coletivo interfere nos nossos comportamentos. Quando Freud surge estudando a manifestação das massas, ele já surge querendo saber o que o líder tem de diferente que influencia as demais pessoas. Ele tem um outro foco, né, com relação a esses grandes grupos. Depois nós tivemos Kurt Lewin, Pichon-Rivière, Calderon e Gouvier, que vão estudar mais especificamente os grupos pequenos, os grupos dentro das organizações.
Nós temos então que a psicologia social ela se baseou nos modelos dos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra. Então tivemos aí as pesquisas, os experimentos que procuraram técnicas e procedimentos de intervenção nas relações sociais para uma vida melhor na sociedade, seus ajustamentos, as adequações de comportamentos individuais ao contexto social. A psicologia ela foi sendo afetada por essas mudanças todas que estavam acontecendo lá na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Atualmente, nós temos as categorias dos movimentos de exclusão e segregação que passaram muito mais pelas intolerâncias, pela homogeneização das individualidades do que pela oposição das classes sociais. Então, hoje é nesse cenário que a psicologia social procura explicar o comportamento do indivíduo, procura esboçar a sua personalidade perante as atitudes, os motivos diante dessa sociedade. E como que essa atitude cria o isolamento do indivíduo dentro de uma área social, ok? Então, nós temos assim que a psicologia social, de acordo com Myers, ela é uma ciência que estuda as influências de nossas situações, com especial atenção a como vemos e afetamos uns aos outros. Mais precisamente, ela é o estudo científico de como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam umas com as outras. A psicologia social, ela se situa então na fronteira entre a psicologia e a sociologia. Então, quando comparada à sociologia, que é o estudo das pessoas em grupos dentro da sociedade, a psicologia social ela se distingue porque ela tem como foco o indivíduo, a sua subjetividade, utilizando para isso a experimentação. E depois disso nós temos aqui então, eu sei que está um pouco pequeno, mas eu vou ler para você, tá? Então nós temos que a psicologia social ela é o estudo científico do pensamento social, ou seja, como percebemos a nós mesmos e aos outros, em que acreditamos, julgamentos que fazemos e nossas atitudes. Ela é o estudo científico da influência social, da nossa cultura, das pressões para se conformar, da persuasão dos grupos de pessoas. Ela também é o estudo científico das relações sociais. Então, nós vamos estudar o preconceito, a agressão, a atração e a intimidade, além de estudar toda essa questão que está envolvida no caso da ajuda, ok? Então, nós temos aí que a psicologia social, ela tem como foco o estudo do ser humano, da subjetividade dentro deste coletivo. Como é que se dá a interação do indivíduo dentro desse coletivo? Como é que acontece esse indivíduo, como é que ele se desenvolve nesse ambiente social? O que influencia ele, o que deixa de influenciar para que ele constitua a sua subjetividade, ok? Nós vamos para mais um vídeo que vai falar mais especificamente sobre a psicologia social. Acompanhe aí. Entrevista dada aos alunos da Unip João Pessoa, Paraíba, para um seminário de psicologia social. Primeira pergunta: como você define a psicologia social? Bem, primeiro é preciso se dizer que não há um consenso na definição do que seja psicologia social. Em segundo, dizer que a psicologia social pode ser definida como área de conhecimento ou como área de atuação. Como área de conhecimento, e é aí que não existe o consenso, muitos definem a psicologia social como o estudo do comportamento dos sujeitos perante e frente a outras pessoas. Nós, na PUC, consideramos essa definição bastante limitada e preferimos trabalhar
a partir das concepções instaladas no campo pela professora Silvia Lane, como psicologia social, como um conhecimento, uma área da psicologia, uma área da ciência psicológica que estuda a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo fenômeno social, violência, relações de gênero, comunicação, exclusão, preconceito, comportamento político, seja ele qual for o fenômeno social que queiramos delimitar, ele tem dimensões. Dimensões jurídicas, que se referem aos seus aspectos legais, dimensão ética, moral, dimensão sociológica, dimensão antropológica, econômica. Uma das dimensões é a dimensão psicológica. Ela se refere ao conjunto de registros simbólicos, subjetivos, psicológicos que os sujeitos fazem e que compõem, que é parte deste fenômeno social. Assim, para que exista exclusão social, por exemplo, é preciso que a exclusão exista na realidade enquanto formas de relacionamento, mas é preciso que ela exista nos sujeitos. É preciso que exista um registro para os sujeitos, valores, atitudes, formas de pensar, significados, sentidos, né? Seja lá o conceito que quisermos usar no campo da psicologia social, que exista nos sujeitos registrado de alguma forma. Essa existência no sujeito é a dimensão subjetiva e ela efetivamente compõe o chamado fenômeno social. A psicologia social estuda esta dimensão dos fenômenos sociais. Como área de atuação, é a aplicação desse conhecimento. E os psicólogos atuam em todos os lugares onde existam coletivos, nas instituições, em comunidades, movimentos sociais, na sociedade em geral. É uma aplicação daquele conhecimento adquirido, da compreensão que o psicólogo adquiriu pelo conhecimento científico da dimensão subjetiva dos fenômenos. Interessante, né? Então temos aí toda a construção da subjetividade sendo explicada pela psicologia social. Essa mulher que estava dando essa entrevista, ela é Anna Bock. Anna Bock é uma pessoa referência na área da psicologia, porque ela tem um livro muito famoso para você que se interessa, né, por essa área, que chama Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Então, se você tiver interesse aí pela área da psicologia social ou pela área da própria psicologia, é um livro que a gente diz em psicologia que ele tem que estar na cabeceira da cama ali, né? Porque ele é um livro bastante amplo que a gente pode consultá-lo a todo momento. Então, se você tem interesse por essa área, vale a pena dar uma lida nele. Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia, ok? Então, aí agora mudando um pouco de assunto, já dentro da psicologia social, nós temos alguns conceitos que a gente também utiliza muito no senso comum, que são os conceitos de papéis sociais, posição social, status social. O que é isso? Como é que a gente entende isso dentro da psicologia social? Então, nós temos assim, por exemplo, eu, Maíra, neste momento, estou aqui na minha posição de professora. Neste momento, o meu papel social é de professora. Estou exercendo a função de professora. A partir do momento que eu sair daqui e for para minha casa, eu passo a exercer o papel de mãe, de esposa, de dona de casa, de filha. Vou chegar em casa, dar uma ligadinha para minha mãe, né? Então, estou exercendo outro papel social. Por que isso? Para que você entenda que ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós desempenhamos inúmeros papéis sociais. Então, o que é isso? Papel social. O nosso papel social, ele já está pré-determinado. Alguns papéis sociais nossos já estão pré-determinados. Por exemplo, antes de você nascer, você vai ser lá o filho primogênito. Eu vou ser a filha primogênita. Esse será a minha posição social. Então, eu já tenho toda uma questão aí de hierarquia que será respeitada de acordo com essa minha posição social.
Então perceba como a grande maioria dos nossos conceitos do senso comum podem ser explicados pela psicologia social. Vamos entrar nesse tema agora, acompanhe comigo. Então nós temos aqui que podemos dizer que a posição social do sujeito, junto com o seu papel social, determinam o seu lugar no ambiente e na organização social. Um grupo de posições sociais criará uma classe social e um círculo social. Professora, eu não estou entendendo nada. Calma que vai ficar mais fácil. Então, nós temos que a posição social, ela se dá através do processo de socialização. Um indivíduo, ele se torna membro de determinado conjunto social e com isso ele pode ocupar várias posições na hierarquia social ao longo da sua vida. Então nós dizemos que as relações sociais, elas são estabelecidas a partir das posições sociais que são definidas na sociedade. A essas posições sociais da sociedade, nós damos o nome de status. Então, nós temos que um status social pode ser entendido como sendo a posição que o indivíduo ocupa na sociedade. Toda pessoa ocupa um status, ou seja, toda pessoa ocupa uma posição na sociedade, independentemente se é uma posição superior ou uma posição inferior. É uma posição. E aí, todo indivíduo ocupa essa posição na sociedade. Então, todo indivíduo tem uma função desempenhada em determinada ocasião. Como eu disse agora há pouco, o status ele pode ser distribuído, ele pode ser atribuído. Então, ora eu sou o patrão, ora eu sou o empregado. Ora eu sou filha, ora eu sou mãe. Então, esse status da sociedade, essa nossa posição, ela vai depender, então, do momento em que nós estamos vivendo. E aí, a diferença existente entre posição e status é que o status é tudo aquilo que define, numa determinada estrutura social, a posição que cada indivíduo ocupa na hierarquia de papéis sociais estabelecidos. Então, o status geralmente é chamado de posição social, sendo um elemento comparativo entre os membros de uma sociedade, capaz de determinar normas, deveres, direitos e privilégios para os seus membros. Ele visa distinguir os membros de um grupo social, enfatizando as situações de dependência, de dominação e de subordinação. E aí o status social, eles indicam às pessoas que neles se encontram os papéis sociais que essas pessoas devem desempenhar. Então nós temos que o status se refere a essa posição mantida, a essa função desempenhada por uma pessoa em determinada ocasião. Já o papel social é um conjunto de comportamentos esperados de uma pessoa que detém uma posição, que detém um espaço. Então, nós esperamos que cada pessoa haja de acordo com o papel que ela assumiu, que é algo esperado dela. Por exemplo, se eu sou mãe, espera-se que eu assuma o meu papel de mãe. Só que nós não temos um único papel na nossa vida, não é mesmo? Nós desempenhamos vários papéis ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Então, um papel social, ele nada mais é do que um conjunto de direitos, de obrigações e expectativas culturalmente definidos que acompanham um status na sociedade. Ou seja,
é o comportamento socialmente esperado de uma pessoa que detém determinado status, que detém determinada posição na sociedade, ok? Então, a cada posição social, a cada status ocupado por uma pessoa, corresponde um determinado papel social. Nós podemos dizer, então, que o papel social é tudo aquilo que representamos. Por exemplo, quando nós nascemos, nós já temos aquele papel social pré-determinado. Nós já sabemos o sexo, se é menino, se é menina. Isso já é um papel social. Você já vai representar a categoria, representar a classe de homens ou de mulheres. Qual a sua ordem na família? Qual a hierarquia? Você é o primogênito, você é o filho do meio, você é o caçula. Isso também já está implícito quando você nasce. Então, esse conjunto de direitos, de obrigações, de expectativas já estão sendo definidos culturalmente e vai acompanhar o status nosso na sociedade. Ou seja, é o comportamento esperado da pessoa que detém determinado status, certo? E aí nós dizemos então que os papéis sociais, os comportamentos, né? Os papéis sociais nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Como que nós vamos adquirindo esses papéis sociais? Através das nossas experiências, através das nossas relações sociais, que vão caracterizar o nosso comportamento, que é o que determina o nosso lugar na sociedade. Então, nós dizemos que, sendo o papel social o comportamento esperado de alguém que ocupa determinado status, nós podemos afirmar, então, que desempenhamos diversos status ao mesmo tempo. Por exemplo, eu, Maíra, sou psicóloga, sou professora, sou esposa, sou vizinha, sou mãe, sou filha, né? Aí nós temos que um único status estabelece diferentes relações que podem ser reconhecidas como um jogo de papéis. Entenda assim, eu tenho diversos status, que são diversas posições, de acordo com o momento que eu estou vivenciando. Neste momento, o meu status é de professora. Então, eu desempenho o papel, eu desempenho a função de passar o conhecimento para você, ok? A hora que eu sair daqui e for para minha casa, eu vou desempenhar o status de mãe, de dona de casa, de esposa, de filha, certo? Então, os meus papéis sociais, eles serão condizentes com esse status deste momento. Por quê? Porque nós estamos sempre na nossa relação com a sociedade. O status quer dizer a posição que nós ocupamos dentro desta sociedade. E o papel social seria a função atribuída a este status. Eu posso desempenhar inúmeros status ao longo do meu dia, ao longo da minha vida. Consequentemente, eu desempenho inúmeros papéis ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, ok? Vamos continuar então. Nós temos aqui que desempenhamos vários papéis ao longo das nossas vidas, não é isso? Então, eu sou mãe, sou professora, sou filha. Por conta disso, em determinado momento, pode acontecer um conflito de papéis, porque uma função se diferencia da outra. E, além disso, um papel também pode suscitar mais de um comportamento, que é o conflito intrapapéis, quando nós temos, então, um papel social suscitando mais de um comportamento. Vamos acompanhar aqui essa imagem é ótima, né? Então, nós temos aí o papel de dona de casa sendo representado por essa mulher.
Então perceba, ela está lavando roupa, ela está fazendo faxina, ela está cuidando da criança, ela está limpando o chão, ela está passando roupa, ela está fazendo comida, certo? Isso pode gerar então um conflito intrapapéis. Por quê? Porque o papel social dela neste momento era para ser de dona de casa. Mas essa dona de casa tem muitas outras funções atribuídas, e o que acaba gerando um conflito intrapapéis, certo? Um outro exemplo de conflito intrapapéis. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito na minha vida. Sempre trabalhei desde muito tempo, desde muito nova. E aí, vamos supor que eu resolva engravidar lá pelos meus 40 anos de idade. Aí eu engravido e eu começo a curtir a maternidade, achei legal engravidar. E então o que eu faço? Eu abandono o meu papel social que eu tinha antes. Eu resolvo largar a mão do meu emprego e viver a maternidade. Isso para mim está muito bem resolvido. Mas isso pode soar muito estranho perante a sociedade, que está acostumada a me ver trabalhando, saindo de casa, voltando tarde para casa e tudo mais. Isso é um conflito intrapapéis. Por quê? Porque neste momento eu vou então deixar de ser professora e vou assumir somente o papel de mãe. Mas as pessoas não estão acostumadas com isso, ok? Vamos continuar então. Nós temos também que o comportamento ele é influenciado pelo grupo a que pertence, que seria o caso da conformidade ou da inconformidade. Então, o nosso comportamento ele pode estar em conformidade com um grupo. Quando que o nosso comportamento está em conformidade? Quando nós estamos de acordo com um grupo. Porém, quando você não age de acordo com aquele grupo, você passa a sofrer algumas pressões. Você pode até ser discriminado, porque você está agindo em inconformidade com este grupo. E por conta disso, nós dizemos que o nosso comportamento, ele é influenciado por esse grupo, ok? Então, essa é a definição de posição, status e papéis sociais. Basicamente, eles estão todos ali misturados. Na nossa posição social na sociedade, temos o nosso status, que vai determinar os nossos papéis sociais, ok? Então, agora eu vou passar mais uma atividade para você dar uma olhada aí. Vamos refletir sobre os nossos papéis. Quantos papéis eu ocupo na sociedade? Como eu me adapto ou não a estes papéis? Eu estou agindo em conformidade ou não com estes papéis? Os papéis sociais, eles são aprendidos ou não? Reflita aí sobre a questão dos papéis sociais. Se você quiser, também mande as suas dúvidas em relação à aula, o que não ficou muito bem esclarecido, eu volto daqui a pouco, tá bom?
Estamos retornando, muito obrigada pela sua participação, fico muito contente quando você participa. Isso é muito bom, isso enriquece a nossa aula. Então vamos lá, tivemos algumas contribuições. A primeira diz o seguinte: os papéis sociais são um conjunto variável de normas coletivas e condutas pessoais a serem seguidas. Ocupamos vários papéis sociais ao mesmo tempo. Uns nascem conosco, outros aprendemos no decorrer da vida. Exatamente, temos aí os nossos papéis sociais, que são todos regidos pelas normas, pelas regras da nossa sociedade. Temos que estes papéis sociais, alguns nós já nascemos de uma maneira já inconsciente, né? Já absorvemos esses papéis sociais no ato do nosso nascimento. Por que isso? Porque já nascemos inseridos em uma cultura. A cultura já está conosco desde o momento do nosso nascimento, ok? Uma outra contribuição. Todos assumimos vários papéis na sociedade, mas entendemos que as mulheres ocupam vários papéis. Há uma cobrança social sobre as mulheres e que, devido a variedades entra em conflito com esses papéis. Às vezes não conseguimos agir em conformidade, até porque não concordamos com a forma como determinados papéis foram construídos. Exatamente isso, por quê? Porque, novamente, vou dizer que nascemos inseridos em uma cultura. Estes papéis, foi uma ótima contribuição. Estes papéis, eles foram construídos socialmente, historicamente. Nós veremos na nossa próxima aula que o homem é um ser sócio-histórico, ele é um ser que vem dessa construção social. Ele tem todo o seu aparato biológico, mas sem o social, ele nada é. Então, nascemos inseridos em uma cultura que, a partir dela, temos a determinação de vários papéis sociais, exatamente isso. Temos o exemplo aí do papel da mulher. A mulher que assume vários papéis na nossa sociedade. O homem também assume vários papéis, ainda mais nos dias de hoje, que não temos mais essa diferenciação, isso é função de homem, isso é função de mulher, né? Hoje todo mundo pode assumir o papel que bem entender. Então temos essa diferenciação em relação à cultura. A cultura nos impõe que a mulher deve desempenhar determinados papéis, mas isso é uma construção social, que nós vamos ver a partir da próxima aula, ok? Então, nós vimos na aula de hoje sobre o histórico da psicologia, que nasceu enquanto uma área dentro da filosofia e teve aí o seu desenvolvimento, foi seguindo os seus caminhos até chegar a uma área científica do saber. A psicologia, então, que hoje tem como objeto de estudo o homem, tem como objeto de estudo a sua subjetividade, a sua individualidade, ou seja, aquilo que ele é. Tudo o que ele é está resumido na sua subjetividade. Vimos que essa subjetividade é única, cada um tem a sua. Falamos também um pouco sobre o histórico da psicologia social e conversamos sobre alguns conceitos já da área da psicologia social, que são posição social, status social e papéis sociais, ok? Nas nossas próximas aulas vamos entrar cada vez mais aí no tema da psicologia social. Fique conosco, ok? Até mais!